Olá, seja bem-vindo à TV Faceres. Hoje damos continuidade à série de entrevistas com os secretários de São José do Rio Preto e o convidado de hoje é o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes. Amaury, muito obrigada por participar aqui conosco dessa entrevista. É um prazer poder participar e estar trazendo as informações pertinentes à pasta de trânsito para todos aqueles que assistem a TV Faceres. Bom, em todas as entrevistas nós falamos um pouquinho de cada pasta e relacionado com a saúde, né? Nós comentamos aqui um pouquinho antes de começar o programa, né, que trânsito e saúde tem muita relação, sim, né? E eu queria começar, Amaury, falando, né, o trânsito é responsável, a Secretaria de Trânsito, né, por acompanhar todo o tráfego, o transporte público, todo o movimento, né, da cidade, e é uma demanda muito alta, né, porque tem veículos daqui, veículos de fora, transporte público. Eu queria saber como que é a atualização desse tráfego, né, dessa estrutura, dessa rede de mobilidade para poder sempre acompanhar a demanda. Bom, nós acompanhamos dia a dia, principalmente o transporte público. Nós temos todo dia, né, o fechamento do dia anterior, quantos passageiros foram transportados, né, e temos também, dentro de todos os itinerários, a estratificação de quantos pegaram aquele ônibus no bairro, quantos vieram para o centro, quantos desceram no centro, quantos foram para outro bairro, fizeram integração. Então nós temos a informação geral. E da cidade, nós temos medições, nós fazemos estudo técnico de todo o sistema viário, principalmente das avenidas. Nós fazemos as medições, né, verificamos das 7 da manhã às 7 da noite, quantos veículos passam, quantos pedestres passaram, qual a velocidade desses veículos. Inclusive, esses estudos, eles servem para que nós possamos fazer as intervenções, fazer alterações, fazer mudanças, dotar o sistema viário de maior segurança justamente para que não ocorra o acidente. Ocorrendo o acidente, nós podemos ter vítimas, acidente com vítimas e sem vítimas. Então, esse é todo um trabalho de acompanhamento, né? Nós temos, além do trânsito, transporte, a Guarda Municipal, também está na Secretaria de Trânsito. Então, é um grande trabalho para a melhoria da vida das pessoas, do dia a dia, da mobilidade, né? Que a mobilidade, o termo mobilidade é recente, teoricamente, mas nada mais é do que a interação entre todos os usuários do sistema viário. Então, pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, todos aqueles que usam o viário, um respeitando o outro, como o próprio Código de Trânsito determina, sempre o maior respeitando o menor, tá? Para que nós possamos ter uma cidade segura. Sim, Amaury, e é uma demanda alta, né? Uma medição diária que é feita, né? Todos os dias tem essa atualização da Secretaria. Todos os dias nós acompanhamos, todos os dias nós estamos fazendo sinalização, colocando placas, pintando vias, fazendo outras intervenções necessárias, melhorando a cidade, né? E acompanhando o crescimento, né? Sim, justamente, aprovando, porque tem outro aspecto também. Todos os loteamentos, todos os empreendimentos, eles são aprovados na Secretaria. E a Secretaria também faz algumas exigências dentro das diretrizes para que aquele novo empreendimento já atenda aos requisitos, atendendo o aspecto principalmente de segurança. E dentro desse meio aí do tráfego, Rio Preto tem um tráfego bem forte, né, bastante movimento, e dados até da própria Secretaria de Trânsito, né, Rio Preto tem 387 mil veículos emplacados aqui na cidade, né, sendo que esse número recebe em média, um acréscimo de 30% de veículos de fora. E grande parte dessa demanda é por conta da procura dos setores da saúde na cidade, né, Amaury? Então, é um fluxo muito alto e recebe 30%, né, por conta de pessoas de fora e muitas por conta de procura de serviços da saúde. Perfeito. Nós temos aqui em São José do Rio Preto um dos maiores índices de motorização do país. É 0,87 veículo por habitante. Quando a gente fala veículo, são todos aqueles veículos licenciados, né? Envolve carros, ônibus, motos, tudo que é licenciado, tá? Então, hoje nós temos 0,87 veículo por habitante, quase 1 para 1. Então, é um dos maiores do país. Então, tem que ter um acompanhamento diário e monitorando os acidentes, né? Nós temos, através do governo do estado, do Infociga, né, o programa de preservação da vida do governo do estado,
Nós acompanhamos os locais em que ocorrem acidentes, onde ocorreram os acidentes fatais, e esses locais são objeto de análise para verificar o que levou à ocorrência do acidente, ou se foi imprudência, ou se existe algum problema, ponto cego, né, que a visibilidade é prejudicada, se podemos fazer alguma intervenção na via. Tudo isso a gente vai estudando no dia a dia, acompanhando tanto no dia a dia quanto mês a mês esses índices de acidente do mês anterior, quantos acidentes ocorreram e quais os locais em que ocorreram, justamente para que nós possamos fazer a melhoria. Isso tem dado resultado, tanto é que quando o prefeito Edinho Araújo assumiu em 2017, nós tínhamos no ano de 2016 76 óbitos anuais no trânsito, tá? O ano passado nós fechamos com 38. Então nós fizemos uma redução de 50% no índice de óbitos na cidade de São José do Rio Preto. E tem mais um detalhe, desses 38 óbitos, 19 foram em rodovias, que não tem como a gente fazer nenhum tipo de intervenção, tá? E 19 foram nas vias urbanas. Desses 19 nas vias urbanas, 15 foram motociclistas, tá? Tanto é que nós estamos focando um trabalho de educação de trânsito para os motociclistas e para os pedestres, né? Usando o pessoal de educação, o pessoal da guarda, para respeitar a faixa de pedestre, para respeitar o pedestre, e alguns... nós estamos fazendo divulgação de mídia, através de outdoors e através da mídia também, para orientação aos motociclistas, justamente visando a diminuição desses índices de acidentes e óbitos, que a gente afeta automaticamente a saúde, né? Porque esses acidentes, esses 19 faleceram. Só que quantos foram vítimas do acidente e vão ficar na cama, vão ficar imobilizados um longo tempo ou para o resto da vida? Então, o efeito a causa, né, do acidente é um problema na saúde, vai gerar um problema na saúde. Então é isso que nós estamos trabalhando para que nós tenhamos, né, menos problemas dos acidentes na saúde. Para que não tenha essa sobrecarga, né? Justamente, para que não sobrecarregue o sistema de saúde. Mauri, uma curiosidade, a ambulância faz parte desse fluxo, né, do trânsito. Como que é? Existe um mapa específico das ambulâncias? Não? É de acordo com a necessidade de cada uma, de cada serviço? Como que funciona a questão das ambulâncias? É conforme a necessidade, tá? O que tem nas ambulâncias, né? Por exemplo, nós temos um sistema tanto aí de corredor de ônibus quanto radares. Para o caso das ambulâncias, né, elas estão liberadas, carregando o paciente, elas podem entrar em qualquer local e também imprimir a velocidade necessária para o atendimento da vítima. Sim. E falando um pouquinho, né, de toda essa estrutura, você comentou a respeito da medição diária que tem, né? A Secretaria de Trânsito também faz parte do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, né? Que é essencial para poder identificar todas essas necessidades, para poder fazer que diminuam os números, igual você acabou de comentar, né? Como que funciona o processo de identificação onde precisa ser alterado algo e mudança, assim, né? A criação de uma mudança de mão, a criação de algum anel viário, talvez alguma avenida a mais. Como que é esse processo? Então, nós vamos analisando o dia a dia, né, acompanhando o dia a dia, atendendo também as reivindicações, tanto das pessoas como dos vereadores, reivindicação do prefeito. Nós vamos analisando cada via dessa, né, fazendo análise de acidentes. Ocorreram acidentes no ano passado? Quantos acidentes ocorreram? Quais os dias e horários que ocorreram o acidente? Porque tem o detalhe. Às vezes o acidente ocorre 2 horas da manhã. E aí o acidente ocorreu por quê? Porque o condutor estava alcoolizado. Então não é um problema na via, e sim um problema com o procedimento do condutor, tá? Uma direção agressiva e também sob efeito de álcool. Então a gente analisa caso a caso, né, o pedido de mudança de mão de direção. Nós implantamos aqui, durante o governo do prefeito Edinho, alteração praticamente em todas as escolas do município em que havia a mão dupla, nós passamos para a mão única, justamente para não gerar atropelamentos, tá? Então, a gente vai implantando as medidas passo a passo, e isso não para. Todo dia tem alguma alteração, todo dia a gente está fazendo alguma visita, justamente para que nós tenhamos essa diminuição dos índices de acidente.
né? Países de primeiro mundo, os índices aceitos são 6 óbitos a cada 100 mil habitantes. Nós estamos um pouco acima, mas nós pretendemos fechar este governo atendendo esses índices de primeiro mundo. Porque às vezes são acidentes que às vezes por falta de atenção mesmo, né? A questão de um trânsito mais carregado, né? Que pode ser evitado. Né? Infelizmente, né? Os acidentes, mais de 90% dos acidentes eles ocorrem por imprudência. Tá? E hoje, o maior índice de acidentes está ligado ao celular, ao uso do celular ao volante. As pessoas estão dirigindo, digitando, conversando, então isso acaba tirando a atenção do volante. E quando a gente explica isso para o cidadão, por exemplo, em 5 segundos, um carro a 60 km por hora, ele percorre 16,66 metros por segundo. Em 5 segundos ele já percorreu 82 metros. Então a pessoa olha, acha que o carro está longe, em 5 segundos o carro já está em cima dele. Tá? Então qualquer desatenção gera acidente. Então por isso que a gente pede para os condutores, prestem atenção, foquem na direção, porque o veículo na mão de quem não sabe é uma arma. Vai gerar acidente e pode gerar a vítima um cidadão que não tem nada, né, com o dia a dia desse que está conduzindo, simplesmente está atravessando uma via e o cara é atropelado e acaba falecendo. Então as pessoas têm que ter consciência e sempre respeitarem. Quando estão dirigindo, esperem alguns segundos, alguns minutos, depois você fala no celular. Evitem o uso do celular, que isso é o que está ocorrendo, o maior índice de acidentes, não em Rio Preto, isso é no Brasil todo, tá? Então, fica sempre, né, a Secretaria alertando, através da Secretaria de Comunicação, para que aqueles condutores que utilizam no dia a dia, né, principalmente as grandes avenidas, não usem celular dirigindo. Mauri, ia falar um pouquinho de transporte coletivo, né, aqui em Rio Preto. São aproximadamente 87 mil passageiros por dia, né, de acordo com a Secretaria de Trânsito também. Como que é o acompanhamento dessa estrutura, né? Criação de mini terminais, as linhas perimetrais também, como que funciona para poder fazer tudo isso acontecer? Óbvio que a demanda sempre aumenta, né, o número de usuários sempre está aumentando, está sempre sendo um fluxo constante. Como que é esse trabalho da Secretaria? Nós temos um departamento que cuida só dessa área de transporte, né? Eu acompanho dia a dia com o coordenador do departamento, qual o movimento que teve no dia anterior, quantos passageiros tiveram no dia anterior e se houve reclamação de ônibus, né, que estavam lotados, algum itinerário que as pessoas não estão sendo atendidas. Então a gente faz todo esse mapeamento para fazer as alterações, porque a cidade, ela vai mudando. Você cria um bairro novo, o que acontece? Você, talvez uma linha que tinha uma demanda, essa demanda diminui e aumenta onde foi esse bairro novo criado. Então você tem que estar acompanhando e analisando. Você tira um ônibus daqui, coloca para o outro bairro, atender outro bairro, vai fazendo, né? Porque a quantidade de ônibus é fixa. Pessoal, coloca mais ônibus. Não tem como colocar mais ônibus. Você tem que alterar a operação, mexer na operação, verificar quais os horários, porque normalmente nós temos horário de pico, das 5 horas da manhã até as 8, mais ou menos, tá? E depois das 5 da tarde até as 7h30 da noite, que são os horários que tem uma maior demanda. Então, neste horário, todos os ônibus estão na rua. Após esse horário, nós temos o que nós chamamos de entrepico, tá? Então, nesse momento do entrepico, alguns ônibus são retirados de circulação, porque diminui a quantidade de passageiros, até porque você tem o custo operacional, você tem que estar analisando também quantos quilômetros rodaram, qual é o custo por quilômetro, quantos passageiros transportou, né? Tem um índice que a gente leva em consideração, que tecnicamente nós chamamos de IPK, né? Que é índice de passageiro por quilômetro. Nós temos que manter uma quantidade de passageiro, digamos, uma linha que sair do terminal, vai ao bairro e volta ao terminal, ela tem 20 quilômetros. Para você manter um índice
de um IPK de 1,8, nesses 20 quilômetros, 36 pessoas deveriam estar no ônibus. Não todo mundo entrando no terminal e descendo lá no bairro, e sim no percurso todo, tá? Para que você possa fazer com que essa operação, né, tenha a equalização em termos de custo. Entendi. É toda uma demanda de muitos detalhes, né? Para poder. É um quebra-cabeça, né, São vários detalhes, né, que você vai analisando. Tira aqui, põe lá. Não, isso não pode, tem que fazer alteração. Tal bairro não, tem um itinerário, vamos alterar esse itinerário. Sim. O itinerário está passando nesse bairro e no outro bairro e mais um outro bairro. Está demorando muito. Tem demanda para criar uma linha para esse bairro aqui? Se houver demanda, a gente cria uma linha única. Sim. Então, essas análises são feitas, né, conforme vai aumentando a demanda, vai aumentando a quantidade de usuários, é que eu falei, diminui, porque basicamente nós temos aí 80 e poucos mil pessoas, né? 87, tem dia que chega a 90, tem dia que dá 85, 86. Então, são usuários. Desses usuários, em torno de 16, 17% são não pagantes. Tá? Isso é o total de pessoas que utilizam o sistema de transporte público. E pagantes é em torno de 83% desses usuários. Tá? Então a gente vai fazendo a equalização de onde que, né, qual é a demanda, qual o bairro que tem demanda a tal horário. Aí você vai pegando, porque hoje todo o sistema do ônibus, a bilhetagem é eletrônica. Tá? Então o cidadão entra no ônibus, passa o cartão, nós registramos no sistema onde ele entrou no ônibus e onde ele desceu. Tá? E qual o horário que essas pessoas... Então nós temos lá, horário das 5 horas da manhã, tantos passageiros. Horário das 5h30, tantos passageiros. Então nós vamos... Tem todo dia, todos os horários, tem estratificado a quantidade de passageiros que utilizaram aquela linha. Tá? Aí você vai dimensionando, ó, esse horário não tem passageiro, vamos ajustar o horário aqui, colocar o ônibus 10 minutos após, porque 10 minutos após tem passageiro, e esse horário não tem passageiro. Então esses ajustes são feitos toda hora, todo dia. Tá? Assim que a gente recebe uma reclamação também, porque o pessoal reclama na ouvidoria, ou manda e-mail para a secretaria, a gente verifica o e-mail, aí eu mando para o setor, analise isso, verifica para mim o que ocorreu no dia anterior, se foi um erro operacional ou se a operação está com problema, o que é possível para a gente fazer para corrigir, tá? Para melhorar para o usuário. E tanto é que os usuários de São José do Rio Preto não tiveram, durante a pandemia, nenhum problema com o transporte público, que nós mantivemos com ônibus, mesmo fazendo o pagamento do subsídio, para que não ocorresse para o trabalhador, né, a paralisação do serviço. Amaury, e as linhas perimetrais? Eu queria que você explicasse o que são essas linhas, né, e como podem ajudar. Então, nós estamos terminando o terminal lá da Zona Norte, falta fazer o terminal do Jaguaré, em frente à UPA Jaguaré. A ideia é o seguinte: você tem três tipos, né, que você pode estar utilizando para buscar o passageiro. São as linhas coletoras. As linhas coletoras saem desse terminal de bairro, anda no bairro, pega o passageiro, traz no terminal. Tá? A linha radial traz esse usuário do terminal para o centro. E a linha perimetral faz o interbairros. Ela leva desse terminal para um outro terminal de bairro. Então você tem coletando, correndo, né, na perimetral e vindo ao centro. Tá? Então é uma forma de você otimizar, porque às vezes o cidadão, tanto é que nós vamos criar algumas linhas, o estudo que nós fizemos com a FIPAI, que é ligado à USP São Carlos, justamente para detectar, através da pesquisa de origem e destino, de onde o usuário pega o ônibus e onde ele desce. Tá? Onde ele trabalha. Se esse usuário pegou na Zona Norte, numa determinada região, se ele veio ao centro e do centro ele deslocou para onde? Tá? Então a gente tem tudo isso através da pesquisa para verificar se tem demanda, para você já ligar direto esse usuário lá do bairro para o setor. Então
a ideia é criar essa linha interligando, né, esses terminais de bairro para alguns pontos. Exemplo, o hospital de base, o shopping. Tem um fluxo maior. Tem um fluxo maior. Então, tem uma quantidade de pessoas que usam. Então, é nítido, através da bilhetagem eletrônica, através da pesquisa, que tem muitos usuários que vêm para esse setor aqui. Até porque, segundo informações do hospital de base, o hospital todo tem 5.000 funcionários. Então, já é uma demanda grande, né, de pessoas. Então, a gente está sempre olhando, atualizando as informações para que nós tenhamos, né, um transporte público melhor possível. E muitas pessoas que usam o transporte público também são pessoas que vêm de outras cidades, né, às vezes, e também utilizam todo o serviço que São José do Rio Preto oferece. O cidadão que utiliza o intermunicipal, né, pega o ônibus em cidades no entorno de São José do Rio Preto, descem na rodoviária e aí pegam, né, a circular para ir no local que ele tem interesse. Ou, como você disse anteriormente, normalmente isso é saúde. São usuários da saúde, né, que vem ser atendido aqui na cidade em função da quantidade de profissionais, de hospitais, e São José do Rio Preto é uma referência, né, em termos de saúde, não só nessa região, né, porque nós temos aqui no dia a dia, a gente tem anotado bastante isso, muitos veículos de Mato Grosso, Minas Gerais, que vêm todos os dias a São José do Rio Preto, e basicamente buscando serviços, né? E o serviço de saúde é um dos mais procurados. Isso, quem vem de fora acaba morando aqui, né, por conta de estudar, de trabalhar, de procurar um serviço de saúde, né, ou de outra área, e acaba também aumentando o tráfego, a demanda também. Perfeito, né? E hoje, como já virou região metropolitana, né, essa demanda vai aumentar. Tanto é que essa semana mesmo o prefeito pleiteou junto ao governo do estado a construção, né, de um grande anel viário interligando essas cidades e tirando o fluxo de caminhões que passa nas cidades, né? Principalmente aqui em Rio Preto. Nós temos a BR, é o Washington Luiz, que acabaram sendo avenidas, né? Então, quando eu citei o índice de acidente 19 foram em rodovias, parte desses acidentes ocorreram tanto na BR quanto na Washington Luiz, né? Que são rodovias, uma do estado, outra federal, e mais as vicinais, né? Então nós precisamos retirar esses veículos que estão de passagem para o Rio Preto e fazendo esse contorno, eles vão ganhar tempo também e vai desafogar o trânsito local. Igual quando a gente comenta com alguém que é de outra cidade, né? Eu peguei a Washington, vai pela Washington Luiz, vai pela BR, a pessoa fica assim, assim, pegar a rodovia, que para nós aqui é comum, né? Uma avenida, igual você comentou, acaba virando... Você está num ponto da cidade, você acessa pela BR, da BR você sai na Washington Luiz e sai alguma das avenidas, né? Na Murchê, na Andaló, na Badi, ou aqui no Clóvis Rogério no aeroporto. Então, a rodovia é a interligação entre as avenidas da cidade. Então, para nós que utilizamos no dia a dia, já é algo, né, normal, né? Você entra na rodovia, sai, volta para a avenida, sai de novo para a rodovia, vai em outra avenida, né? Então já ficou normal. Agora, com esse anel viário que foi construído também, nós melhoramos esse fluxo, né? E acreditamos que nós vamos também conseguir melhorar o aspecto de segurança do trânsito, porque o cidadão, por exemplo, que está vindo de Barretos, Olímpia, ou a pessoa nasce em Chateaubriand, anteriormente, se ele tivesse que ir para a Zona Norte, por exemplo, ele tinha que vir ao centro, pegar a Filadélfia ou a Pedro Amaral para acessar a região norte. Hoje ele entra, né, lá no São Diocleciano, já pega o anel viário e já vai direto para a região norte, sem ter que passar pela área central. Então, tudo isso vai, no futuro, mostrar que a cidade vai ficar mais segura, vai diminuir os índices de acidentes
e também a gravidade desses acidentes. Hoje em dia, quantos anéis viários tem em São José? Nós temos esse anel viário com 35 quilômetros, né? E temos as avenidas que são essas interligações. Entendi. Então, outro aspecto de extrema importância, até nós citamos essa semana, conversando com o pessoal, o Rio Preto hoje está com 140 lombofaixas, que essas lombofaixas foram sendo construídas ao longo do tempo, justamente para privilegiar o pedestre, para dar mais segurança ao pedestre, tá? Que é aquele mais frágil no sistema de transporte, né? Dentro do sistema viário, dentro da mobilidade, o pedestre é o mais frágil e qualquer acidente, qualquer atropelamento, os danos são graves, né? Então, as lombofaixas estão sendo construídas, estão sendo aí esse programa ampliado, justamente para que nós tenhamos, né, a segurança maior dos pedestres. Mauro, eu queria que você comentasse sobre o processo de regulamentação dos aplicativos de transporte aqui em Rio Preto. Como que está hoje em dia? Não, nós fizemos uma lei, depois houve uma série de problemas, né? Que o grande problema do aplicativo, e tem vários questionamentos dos motoristas de aplicativo com relação a parada, que eles querem local para parar o veículo nos grandes pontos, né, de terminal, tanto rodoviário, quanto aeroporto, shoppings, hospitais. Só que a lei, a 12.587 e a 13.640, foram as leis que criaram, né, todo esse aspecto do uso de aplicativo. Elas deixam muito claro que o motorista de aplicativo é um transportador particular. Não tem a mesma conotação do taxista, que o taxista é um permissionário público. O município emite uma permissão. E o motorista de aplicativo é um transportador particular, tá? Então não pode ter local reservado na via, até porque o Código de Trânsito deixa muito claro que você fazer isso, você está privatizando o espaço público. Então você pode criar o quê? Locais de parada rápida, mas são para todos os usuários da via e não exclusivo para os motoristas de aplicativo, tá? E infelizmente as empresas também de aplicativo dificultam essa fiscalização, tá? E os fiscais de postura do município têm feito a fiscalização, porque vários motoristas às vezes não logam, né, no aplicativo, fazem corrida fora do aplicativo. Então isso é um transporte clandestino. Tá? O cidadão tem que ser, o motorista tem que ser chamado pelo aplicativo, e a hora que ele vai pegar o passageiro, ele já tem que estar com o aplicativo ligado. Se não estiver, é um transporte clandestino. Pela lei, é clandestino. E nem todos, né, trabalham da maneira correta. Então é um grande problema a gente estar fiscalizando no dia a dia, essa fiscalização nesses pontos, né, de maior demanda, justamente para que o usuário, que o importante, né, para o município, é que o usuário tenha um trabalho de qualidade e seguro, né, para que ele não... Porque ocorrem muitas reclamações de alguns que, principalmente no aeroporto, que fazem o transporte e acabam abusando do usuário, principalmente se esse usuário for uma pessoa idosa, uma senhora. Ele combina lá o valor, fala na hora que a pessoa vai embarcar que é R$30, depois no final da corrida cobra 50. E a pessoa, essa mulher ou o idoso, fica constrangido, mas acaba fazendo o pagamento. Depois faz a reclamação. Então a gente tem essa fiscalização que é feita no dia a dia, para que nós possamos, né, dar digamos, ter motoristas cadastrados, logados, fazendo o trabalho. O direito do cidadão de fazer está garantido na lei. Só que ele tem que atender, né, aquilo que a legislação determina, justamente para preservar o usuário. Falando em regulamentação, né, hoje em dia a gente vê nas ruas de Rio Preto muitas dessas bicicletas, motos elétricas, né, cada vez mais é comum. Existe alguma regulamentação? Como que é para esse tipo de transporte? Existe uma regulamentação, essa é uma discussão que nós estamos fazendo.
tem o Fórum Paulista de Secretário de Trânsito, né, e o Fórum Nacional. Então nós estamos discutindo o problema, né, desses veículos elétricos. A regulamentação, acima de 3.000 watts, essa moto ela é emplacada. Então ela tem documento. Só que as menores não têm regulamentação. Então o condutor não é exigido nada. Nem habilitação. Nem habilitação. Então, essa pessoa pode estar provocando acidente, né? Não tem uma placa, vai anotar a placa? Não tem como, porque não tem placa, que é uma moto de baixa potência. Né? Então, nós estamos pedindo justamente para o CONTRAN para fazer a regulamentação, que senão o município, né, as guardas, a PM, não tem como fazer a fiscalização. O usuário está correto? Não tem nada que diz se ele está conduzindo da maneira correta, ele está sem o uso de capacete, não está escrito em lugar nenhum, um patinete, por exemplo. O que precisa para o cidadão conduzir um patinete? Não está na lei. Tá? Então, a pressão dos municípios para o CONTRAN regulamentar o mais rápido possível para que nós possamos fazer a fiscalização. Senão, isso vai ficar à margem da lei, não tem como fiscalizar, não tem como punir, né? Porque não está em resolução nenhuma do CONTRAN. E causar consequências no trânsito. Sim. Né? Esses dias aconteceu Pode comigo. gerar acidentes, né? Veio uma dessas motos elétricas do lado direito, eu não vi. No que eu vi que estava, ela passou por aqui. Eu falei, nossa, igual você comentou, não tem habilitação. Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, né? Desse lado, que o motorista não consegue ter essa percepção, que o melhor é o outro lado. Então, às vezes, é um pouquinho complicado, né, da pessoa não ter essa percepção, não saber, e pode causar um acidente, que pode acarretar tudo que nós já comentamos aqui. Sem dúvida, né? Inclusive, nós temos dentro da Secretaria uma mini cidade do trânsito que nós levamos para as escolas. E essa Ministério do Trânsito, justamente para ensinar as crianças, né, o básico do trânsito, né, o respeito no trânsito. E uma coisa que eu sempre peço para os nossos educadores de trânsito, para orientar as crianças no uso da bicicleta, que é um grande problema, que às vezes acontece acidente. Você tem uma via de mão única. Aí o motorista, ele para na esquina e ele olha no sentido do fluxo de trânsito. A hora que ele sai, ele se depara com uma bicicleta, em sentido contrário, na contramão. Porque a bicicleta entende que ela pode transitar. Não, a bicicleta também tem que respeitar a mão de direção. Porque senão ela pode gerar um acidente, inclusive fatal, com essa criança, com esse jovem que está conduzindo a bicicleta. Porque o veículo, ele sempre olha no fluxo do trânsito. E a hora que ele vira, ele vai causar um acidente porque não está vendo para o lado de cá, que é o local que não tem, teoricamente, não poderia estar vindo nada em sentido contrário. Tá? Então a gente faz essa orientação também com essa mini cidade do trânsito que nós levamos a todas as escolas e nós pretendemos, se for possível ainda este ano, tá? Nós vamos construir aqui na cidade da criança a mini cidade do trânsito física, para que as escolas possam ir até este local. Vai ter uma sala de aula que a criança vai receber uma cartilha com os princípios básicos de sinalização, de respeito, né? Vai ser orientada, vai interagir com os outros nessa mini cidade, que ela vai ter semáforo, vai ter lombada, vai ter lombofaixa, estacionamento de idosos, deficientes, vai ter tudo nessa mini cidade, né? Para que a criança possa interagir e conhecer, para que amanhã nós possamos ter condutores de melhor qualidade. Com certeza. Orientação e educação no trânsito para preservar a saúde de todos, né, Maria? Esse é o grande objetivo, né? Porque só orientando, educando, nós vamos poder, no futuro, ter condutores mais responsáveis. Aquilo que eu citei, né, do problema do celular, né, o uso do celular ao volante. Então, as pessoas que têm um pouquinho de entendimento sabem que isso gera acidente, gera problema. E qualquer desrespeito, né, a qualquer norma de trânsito, respeito à velocidade, né, o desrespeito, usar, esse é um grande problema, nós estamos fazendo uma fiscalização, o cidadão que estaciona na vaga do deficiente, na vaga do idoso. Então isso é questão educacional. A pessoa, mas foi rapidinho, só um pouquinho. Não,
não pode hora nenhuma. Procure uma outra vaga. Essa vaga está reservada àquele que, por lei, tem o direito de estacionar. Tá? Então, tudo isso, a gente, no dia a dia, a gente vai trabalhando, buscando orientação, buscando a conscientização, para que nós tenhamos no futuro, né, condutores e pessoas melhores. Com certeza. Mauri, eu agradeço a sua participação. Obrigada por vir aqui até os estúdios da TV Faceres. Foi um prazer. Sempre que for necessário, estamos à disposição para poder participar e estar interagindo, tanto com a TV Faceres, quanto a todos aqueles que no dia a dia assistem a TV. Nós que agradecemos. Obrigado. Bom, o Faceres Notícias termina por aqui. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!